Olá, boa tarde a todos vocês que já colocaram no sábado à tarde, nesse horário, como a Hora da Saúde. Está começando o programa Mais Saúde, uma realização da ACOM, Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. Bom, nós estamos no comecinho de janeiro, nem chegou fevereiro ainda, e muita gente segue firme na meta, nos compromissos que fez na virada do ano. Inclusive, muitas pessoas fizeram compromisso de emagrecer. Quem de vocês aí que está assistindo nesse momento o programa não está com esse compromisso e que segue fazendo uma dieta, segue fazendo exercício físico e muito além disso, segue determinado a perder uns quilinhos a mais? Programa Mais Saúde de hoje, programa especial que nós fizemos sobre emagrecimento saudável. E eu queria convidar você a assistir e ver que não é tão difícil assim emagrecer e principalmente emagrecer com saúde. Nós recebemos aqui o Dr. Igor, que tem exclusivamente esse trabalho de saúde e emagrecimento com consciência, que a gente sabe, inclusive, que para emagrecer não existe nenhuma mágica, nenhum milagre. Basta apenas a determinação. Então eu queria convidar você para assistir o Mais Saúde de hoje, que é especial sobre esse tema tão bacana e que tanta gente se interessa. Então, Mais Saúde. Doutor Igor, boa tarde, seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Mais Saúde. Obrigado, boa tarde. E vamos lá ver o que a gente pode ajudar o pessoal. Começando então, acho que a dúvida de quem está em casa, a principal dúvida de quem está em casa é como emagrecer de forma saudável. O primeiro passo para emagrecer de forma saudável é a pessoa querer emagrecer, porque não existe mágica. Na verdade, o emagrecimento é só a soma de vários fatores. A reeducação alimentar, a atividade física, o equilíbrio hormonal da pessoa e também, não que as pessoas não dão muito valor, mas também muito apoio psicológico, que é uma coisa que afeta muito e prejudica muito o emagrecimento das pessoas. Eu acho que o lado psicológico deve ser tão ou mais importante do que qualquer outro fator. Por exemplo, muita gente acredita em mágica, ainda nos dias de hoje. Eu quero emagrecer, eu vou lá, tomo um remedinho, um shake, alguma coisa assim, e perco peso sem o menor esforço. Isso é mentira, E sem falar também do lado psicológico, que é mentira a gente ignorar esse fator que é tão importante, São vários fatores mesmo, como a gente conversou. Basta a pessoa querer. Se ela quiser, realmente tem condições. São vários fatores que afetam mesmo, mas a pessoa tem que ter muita predisposição a querer fazer atividade física, tem que ter muita predisposição a querer reeducar, mudar sua rotina alimentar, porque isso é uma das coisas mais difíceis que tem. Porque é muito mais gostoso chegar em casa, comer um pãozinho, comer um doce, do que você chegar e falar assim, quero comer uma salada agora. Então isso aí é um pouco assim, muito vontade da pessoa. E são também fatores hormonais que afetam muito, tipo o hormônio tiroidiano, o cortisol, a insulina. Eles afetam muito, prejudicam muito a pessoa também a poder ter uma perda de peso. Então é muito bacana também você consultar o seu médico para poder saber se tem essas alterações para você pôr em equilíbrio, porque uma melhora da função hormonal associado a um bom equilíbrio alimentar, atividade física e trabalho psicológico, você com certeza consegue um resultado positivo. Certo, é legal quando a gente fala essa questão hormonal, porque tem muita gente que tem problema com tireoide, Às vezes a pessoa tem muito boato, eu tenho um metabolismo muito acelerado, por isso que eu sou magro assim, tenho um metabolismo muito lento, por isso que na verdade eu engordo com facilidade. Isso é mito? Como que funciona essa questão do hormônio, dos hormônios do corpo da pessoa, diretamente relacionados à questão da perda ou ganho de peso? Não, a taxa metabólica existe. Existe a taxa metabólica basal da pessoa e a taxa de gasto energético diário dela também. Isso aí são duas coisas que existem mesmo. Só que acontece o quê? Pessoas que têm muita atividade física, que fazem musculação, fazem atividade física, queimam muito mais energia. Então, eles já têm uma taxa metabólica basal maior. São pessoas que têm mais musculatura. E o músculo, para poder sobreviver, ele precisa de gastar mais energia. É diferente de pessoas que têm o quê? Uma taxa um pouco mais de gordura, porque eles não gastam tanta energia e acumulam mais. Por isso, você pode ver pessoas que são atletas, esse pessoal que faz muita atividade física, eles também comem muito. Por quê? Senão eles acabam tendo uma perda de peso importante. Então, influencia bastante essa taxa metabólica basal, que é o que a pessoa precisa de, no mínimo, para o dia para poder sobreviver, e o gasto energético diário, que é aquilo que soma nas suas atividades físicas, o caminhar, o trabalhar, aumenta um pouco o gasto. Então, mais ou menos uma média, assim, para você ter ideia. Mulheres, mais ou menos em torno de uns 60 e poucos quilos, têm taxa metabólica de 1.200, 1.300. Aqui faz um pouco de atividade física, vai a 1.400, 1.500 a taxa metabólica de gasto diário. A que faz muito chega a uma média de 2.000. Ou seja, uma mulher que gasta 2.000 calorias por dia tem muito mais facilidade em perder um peso
do que a aquele. pessoa mais sedentária, né? Com isso ela faz o quê? Acaba comendo mais. Por isso que as pessoas ficam, você é ruim de natureza. Mas não é porque tem o fator metabólico por parte hormonal, mas também da parte musculatura dela, que ajuda muito a manter o peso. Tá vendo? Então, a dona de casa que está nos assistindo, um trabalhador, jovem, né? É muito importante estar sempre em atividade, fazendo algum exercício físico, não tem dinheiro para pagar uma academia, faz uma caminhada, uma coisa nesse sentido. Isso consegue acelerar um pouco, então, o metabolismo. Um exemplo que eu gosto, assim, que eu acho que traduz bem. Eu nunca vi um pedreiro acima do peso. Você pode ver que eles são sempre o quê? Sempre pessoa com um corpo mais forte, e eles comem. O pessoal fala, aquele prato de pedreiro, né? Aquele pratão mesmo, assim. Por quê? Ele gasta muito energia durante o dia. Ele faz o quê? Carrega peso, faz massa, mas... Então, o que ele faz? Ele gasta muita energia e tem uma taxa muscular boa. Por isso que o pessoal fica brincando, aquele prato de pedreiro. Só que é diferente, uma pessoa que não faz atividade física, fica dentro de um escritório o dia inteiro, querer comer o mesmo prato, aquela energia vai ser acumulada em algum lugar. Aí o pessoal fica bravo, né? O baconzinho, o torresminho que vai acumulando aqui no lado da barriga. Né? Cada um fala. E acaba que o motivo, né? Acaba que a piada, né? Do torresminho, do avião, né? Que tem... Enfim, cada um fala uma coisa. Isso prejudica muito, porque a pessoa que quer emagrecer, na verdade, ela já tem, vamos dizer assim, em alguns casos ela pode ter algum bloqueio psicológico, eu tô gordo, né? Tem tantos transtornos, né, que a gente vê, não entrando muito nessa questão do lado psicológico, mas é terrível, né? A pessoa ser chacoteada, criticada, o bullying, né, na verdade, do gordinho, né, que tá ali um pouco acima do peso. Que isso aí já afeta muito até mesmo o fator psicológico da pessoa. Porque até para você ir a uma academia hoje, eu fico brincando, eu falo que a academia hoje parece mais um desfile de moda. Porque você vai, são o quê? Só as pessoas que estão com cor bacana, né? Que estão toda fortinha, e vai para lá. Se chega uma pessoa que está um pouco sobrepeso, muita gente fica de rabo de olho. Eu aconselho a pessoa, tá de rabo de olho, deixa o rabo de olho para lá. Vai lá e vai cuidar de você. Se você não se cuidar de você, não vai ser outra pessoa que vai cuidar. A primeira pessoa que você tem que se preocupar mesmo é com você. Depois vai ficar lá também fininho que nem ele. Corra atrás que é possível. Com certeza. Bom, e quando a gente fala de exercício físico, né, de estar fininho, né, todo mundo olhando, aquela questão toda, muita gente que quer começar um processo de emagrecimento, está um pouco acima do peso ou está bastante acima do peso, qual que é a sequência, vamos dizer assim, correta? O que ela deve fazer? Primeiro, a quem ela deve procurar? Diretamente nutricionista? Ou é preciso fazer algum exame primeiro? Como que funciona? É como eu falei, é multidisciplinar. O ideal é o que você faça o quê? Um acompanhamento com um médico, com um nutricionista, com um psicólogo e educador físico também. Por quê? Vários fatores são associados. Você tiver um bom acompanhamento por uma nutricionista, um bom acompanhamento por um médico, por um educador físico, porque já que você está acima do peso, você tem grande chance de causar uma lesão muscular e articular também. Isso não é interessante, vai prejudicar, você vai ficar sem poder fazer atividade física, pode até ganhar mais peso. Então tem que ser tudo muito bem direcionado mesmo, para que você não tenha risco de causar uma lesão, ou então fazer um consumo de alimento inadequado, ou então medicamentos inadequados à sua situação, né? Conforme for o seu exame laboratorial indicar pra gente, né? Porque várias vezes a gente vê na rua, né? Às vezes você que está nos assistindo agora já teve a oportunidade de encontrar, né? Não vamos citar nomes, mas tem várias pessoas vendendo produtos, né, milagrosos na rua, shakes. É perigoso isso, porque as pessoas trocam toda a alimentação por aquilo, né? A melhor forma que eu falo para traduzir isso é: você nasceu tomando shake? Ou seja, você se alimenta, você precisa de alimento, comida. O que você realmente precisa é o quê? É reeducar sua alimentação. O shake substitui a alimentação porque estufa o estômago, você fala assim, nossa, estou cheio, por causa da quantidade de líquido que tem. Então, se você fizer uma alimentação bem correta também, você vai conseguir o mesmo índice calórico de lá, só que de forma mais saudável, com os elementos, tudo que você precisa. Porque, afinal de contas, a gente nasceu comendo comida e não shake. E é bom a gente falar disso, porque o shake você vai tomar por um tempo, né? Tomou aquilo ali um período, emagreceu, pronto. Aí volta para a alimentação normal, pode acontecer de ganhar peso de novo. Agora, quando você faz uma reeducação alimentar, né, que você se acostuma com aquilo, que não é difícil, né, você torna um hábito, então você vai continuar com aquela alimentação pelo resto da vida, né, sem menor esforço. A pessoa segue comendo, né, a quantidade correta, né, de verduras, de carne, legumes, arroz, né, massa, enfim. E aí as chances de perder e voltar, de ter alguma oscilação grande no peso são muito diminuídas, né?
Porque eu a pessoa... É que eu falo assim, pode comer isso tudo, inclusive um docinho depois, não tem problema, desde que faça tudo equilibrado. Uma coisa que eu acho que é muito interessante, que as pessoas precisam ter em mente trate saúde, porque você cuidar da sua saúde, você tratar a saúde, você não vai precisar de tratar de doença. E eu garanto, é muito melhor você tratar uma saúde, viver bem, do que você ficar em cima de uma cama passando mal e tratar doença. Bom, a gente vai fazer um intervalo pequenininho, um intervalo levinho, já que a gente está falando de peso, não é mesmo? E a gente volta já já com mais saúde para você. Ao amanhecer do dia, muitos desafios e novas esperanças. Pessoas lutadoras, na batalha contra o câncer, pela vida, deslocam-se de quase uma centena de cidades do centro-oeste de Minas, Alto São Francisco e parte do sudoeste do estado na busca de tratamento e acolhida na ACOM, Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. Falar da ACOM, para mim, é um privilégio muito grande hoje, porque o pessoal da ACOM simplesmente me acolheu. O pessoal aqui, não tenho o que dizer, não posso falar assim, entre um e outro, são todos, começando da portaria. Todos os dias ao chegar é um bom dia sorridente, é um tchau agradável que a gente recebe, é um até amanhã, graças a Deus, né? A gente sempre fala isso um com os outros aqui dentro da ACOM. Fundada em 21 de março de 1995, a ACOM foi construída, expandiu-se e é mantida através de doações, a maioria de gente humilde, como trabalhadores assalariados, aposentados, um pouco de muitos deste povo solidário, numa doença que tem muita urgência, que luta contra a dor, contra o tempo, contra a morte, pela vida. Também existem outras fundamentais parcerias, o selo empresarial amigo da ACOM, o Troco do Bem, as doações através das contas de água, de energia. Através dos mensageiros devidamente identificados, o troco solidário, o depósito solidário, os bazares e eventos beneficentes. Mas quando se tem câncer, o apoio de que se precisa não é apenas financeiro. A vida fica mais intensa exatamente pela constatação irônica de sua fragilidade. Amigos, parentes, voluntários, pessoas que nunca vimos se tornam importantes e esperadas. Afinal, elas trazem o alento na oração, na canção e na conversa com o paciente. Trazem a boa vontade em fazer do tempo um amigo, quase um aliado. São horas que não conhecem o preconceito ou a discriminação. São dias positivos, de carinho, que resultam na valorização da vida. Nunca duvide da capacidade de um pequeno grupo de dedicados cidadãos para mudar os rumos do planeta. Na verdade, eles são a única esperança de que isso possa ocorrer. ACOM, contra o câncer, pela vida. 37 35 12 15 21. Olá, boa tarde. Realmente foi um intervalo rapidinho e estamos apresentando o programa Mais Saúde. Você que vem de outros canais, convido a você que fique aqui sintonizado conosco. Nós estamos falando sobre emagrecimento saudável. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos um especialista nisso, que é o Dr. Igor, que vai trazer várias dicas e desmistificar várias coisas que as pessoas acreditam serem ferramentas e fórmulas mágicas para emagrecer rapidamente. Isso não é seguro e eu convido você a assistir o programa para entender por quê. Nós vamos falar agora a respeito de quais exercícios físicos são os mais indicados para você que quer perder peso. A gente até estava falando, né, doutor Igor, a respeito da pessoa que tem um pouco mais de massa muscular no corpo, que ela acaba consumindo mais energia. Mas a pessoa que ainda não tem esse perfil físico, né, pessoa que está realmente um pouco acima do peso e que quer ganhar qualidade de vida perdendo peso. Quais exercícios físicos, até costumam dizer nas academias, né? Vamos fazer ali um minutinho de exercício aeróbico. O que é mais indicado para se perder peso?
Para perder peso, sem sombra de dúvida, é a atividade física aeróbica. É o famoso spinning, é a corridinha, a caminhada. Tem até um trabalho agora que foi feito lá nos Estados Unidos com 16 mil pessoas durante 6 anos, fazendo acompanhamento entre eles, entre corrida e caminhada até, mostrando que as pessoas que fazem a caminhada têm até melhor proteção cardiovascular. As que apresentam corrida apresentam melhor perda e manutenção de peso. Então, ou seja, até mesmo para perder peso, o ideal seria uma corridinha. Só que se você está um pouquinho acima do peso, aqui como eu falei, você tem que primeiro olhar com o seu educador físico se vai ser indicado para você por causa do excesso de peso, para não prejudicar as articulações do tornozelo, do joelho, do quadril. É muito bem lembrado isso, porque tem muita gente que vê, né, as pessoas correndo, né, na pista de Cooper, vê fazendo exercício físico, e elas sem o menor preparo, sem, né, a menor, vamos dizer assim, sem investigar como está a sua saúde, né, ela já sai correndo, sem o menor, enfim. Né? Tênis inapropriado, porque até o tênis, existe um tênis apropriado para a corrida. O início da corrida tem que ser primeiro uma caminhada leve associada a trote posterior, depois uma corridinha intercalada. Então até isso é importante você ter um acompanhamento para não poder fazer erroneamente, para você não ter alguma lesão e com isso prejudicar o seu ritmo para poder perder o peso. Então, você que está em casa, mais uma vez a gente faz um alerta. É importante sim, você fazer um exercício físico, né, se dedicar pelo menos 1 hora por dia. Seria um tempo bom, inclusive? 1 hora é o indicado, né? Porque para você não começar a fazer lesão muscular nem nada, então 1 hora de atividade física bem orientada, você consegue um resultado muito bacana. Então, né, fazer o exercício físico, se não conseguir 1 hora por dia, pelo menos 3, 4 vezes por semana, né? Acho que seria um bom começo, né? Para que você possa começar gradativamente a crescer, né, dentro do seu limite, lógico, sem se esforçar demais, sem, na verdade, correr risco de alguma lesão ou até passar mal mesmo fazendo exercício físico, né? E acabar sobrecarregando demais o coração para, enfim. Bom, essa seria a forma aconselhada, a forma ideal, né? Vamos dizer assim, de a pessoa começar um tratamento, né? Procurar um educador físico, fazer um exercício físico, alimentação saudável para conseguir perder esse peso. Mas tem casos que a pessoa está tão acima do peso, né, o peso ideal 60 quilos, 70 quilos, né, mulher, enfim, 80, homem, e a pessoa está com 3 vezes aquele peso, está assim com obesidade em um grau muito avançado. Nesses casos, alguns cirurgiões indicam a cirurgia bariátrica. Antes da gente falar a respeito desse assunto, eu vou te convidar para a gente assistir o depoimento de um grande amigo nosso que ele fez a cirurgia e hoje ele perdeu quase 90 quilos, se não me engano. Então vamos lá para o depoimento do Juliano, acompanhe conosco. A gente fez uma pequena pausa na entrevista com o Dr. Igor para receber aqui no estúdio o Juliano Aristides de Castro Souza. Ele é mais conhecido como o Juliano Fofão. Juliano, seja muito bem-vindo. Obrigado, Paulo. Boa tarde a todos que acompanham o programa Mais Saúde. É um prazer. Tarde. Eu queria que você contasse pra gente, porque ele tem uma história muito legal. Há quanto tempo mais ou menos que você fez a... Olha, dia 8 de junho, fez 2 anos que eu fiz a cirurgia. Certo. Há pouco mais de 2 anos atrás ele fez a cirurgia bariátrica. Ele emagreceu cerca de 93 quilos, isso, né? Isso. Fala um pouco pra gente, como foi sua decisão para fazer esse procedimento? Olha, demorou um tempo. Eu lembro que em 2008 eu comecei a pensar em fazer a cirurgia. Eu era obeso, fumante, e o médico me operou, então, até então meu amigo, né, meu contemporâneo de jovem, falou, olha, só te opero se você parar de fumar. Aí parei de fumar, fiz todos o procedimento, mas não tive coragem. E o bom é que eu não voltei a fumar, né? Aí me preparei e fui me preparando, fui amadurecendo. A preparação psicológica é a coisa mais importante que tem, que manda muito a cabeça. Aí em 2011 eu entrei decidido, virei o ano decidido a operar. Em junho eu fiz a cirurgia. E quando você falou que a primeira vez, parece que você fez todo o preparativo e teve um pouco de receio e não fez? Foi. Eu, para te falar a verdade, fiquei no medo, né? Eu tive um medo muito grande. Na realidade, eu não estava preparado e não era a hora de eu operar, né? Isso todo mundo fala, isso até minha psicóloga fala isso, Legiana, na época não era para ser, né?
Aí depois eu me preparei bem, tá? A gente vai vendo muita gente operando, o pessoal contando as dificuldades e principalmente as vitórias. É uma coisa muito, assim, que a sua vida muda da água para o vinho. Que legal. E é um depoimento emocionante porque a gente vê que a pessoa, antes era uma pessoa, e depois da cirurgia é quase como um divisor, né? A pessoa vira outra pessoa. Com certeza. Para a gente poder finalizar, mais emocionante isso que você vai ver agora. Eu pedi para ele trazer uma calça que era a medida que ele usava antes de fazer a cirurgia. Era aqui, essa a medida. Até vou pedir, se for possível, aqui dentro dos nossos recursos aqui do estúdio, se você conseguir ficar em pé. Em pé, fica mais fácil para vocês verem, né? O tamanho da coisa aqui, ó. Essa imagem. Impressionante. Essa é a calça que ele usava. Qual tamanho? 66. 66. Um tamanho especial, com certeza. É isso aí. Então, nós vamos voltar para o estúdio. Juliano, muito obrigado. E com essa imagem a gente volta para o estúdio. Então, doutor, vamos voltar à nossa conversa e vamos falar um pouquinho a respeito da cirurgia. Bom, então, vendo esse depoimento, a gente volta aqui para o estúdio para fazer um panorama, vamos dizer assim. Doutor Igor, quais são as cirurgias? Porque existem vários tipos, né? O Juliano fez esse tipo de cirurgia, mas quais são as mais comuns? E para essas pessoas, né? Antes da gente chamar o depoimento do Juliano, a gente falou a respeito das pessoas que engordam mais para fazer a cirurgia e para emagrecer fácil, a promessa do emagrecimento fácil. Quais são os riscos e benefícios que essas cirurgias podem trazer? Existe a cirurgia, né, bariátrica, da mais comum hoje, que é feita, que é a FOB Capella, que é uma redução do tamanho do estômago da pessoa e a redução do tamanho do intestino da pessoa. Com isso faz o que? É uma cirurgia restritiva e desabsortiva. A curto prazo tem resposta fantástica, porque a pessoa, por não conseguir comer e por não absorver os nutrientes, ela vai perder muito peso muito rapidamente. Com isso ajuda no controle da hipertensão arterial, do diabetes, até mesmo resistência insulínica, mas trabalhos científicos estão mostrando que depois de um certo tempo essas pessoas estão voltando a ganhar peso. Depois de mais ou menos 10 anos, estão voltando quase a ter o peso antigo. Porque não é somente, né, a parte alimentar, como a gente conversou antes, tem os fatores hormonais, a reeducação alimentar. E tem um outro procedimento muito comum também, que é o balão intragástrico, que é o quê? A pessoa coloca um balão dentro do estômago, fica lá dentro durante 6 meses, e é como se fosse uma cirurgia restritiva, porque diminui o tamanho da quantidade de alimento disponível no estômago. Com isso, a pessoa come menos, ela vai perdendo peso. Na cirurgia, o grande risco é o quê? É um procedimento cirúrgico, tem um grande risco de óbito mesmo, né? Porque é um procedimento agressivo. Tem o risco de alterações hormonais devido a mexer na fisiologia mesmo do corpo da pessoa, né? Mas tem a vantagem, no curto prazo, você conseguir ter essa perda importante de peso, diminuindo o risco, no primeiro passo, né, da hipertensão e diabetes. Quando a gente fala da cirurgia que é implantado um balão intragástrico, né? Como que funciona? Ela seria menos agressiva do que a cirurgia que reduz mesmo o tamanho do estômago? E menos definitiva do que a outra também? Como que a gente poderia explicar um pouco melhor? Com certeza. O balão não é cirurgia, é um procedimento, né? Onde a gente, através do procedimento endoscópico, a gente posiciona um balão dentro do estômago da pessoa e ele fica lá durante 6 meses. Depois é feita a retirada do balão. Só que nesse tratamento, quando você posiciona o balão, obrigatoriamente você tem que fazer também um acompanhamento com nutricionista, com psicólogo, com educador físico e com o próprio médico mesmo, para poder ver até os equilíbrios hormonais, para poder possibilitar. Porque não adianta também você posicionar e você deixar a pessoa largada. Tem que fazer todo esse monitoramento também, que é importante. Já a cirurgia FOB Capella, que é a mais comum realizada, né? Ela apresenta o quê? Uma cirurgia definitiva. Você fez a cirurgia, acabou, não tem como você voltar atrás. Você fez a cirurgia, é um procedimento definitivo, ao contrário do procedimento com balão. Mas aí, como eu ainda acredito muito, como a reeducação alimentar é o melhor efeito, porque você vai se readequar, você vai reestruturar a sua vida para você conseguir voltar a ser como era antigamente. Certo. E para a gente poder finalizar, é possível, porque quando a gente fala de cirurgia, geralmente a gente fala de obesidade em um grau muito avançado, né? Essas pessoas, né? Porque tem várias pessoas, infelizmente hoje no Brasil é muito comum, né, as pessoas que estão com obesidade, né, nesses graus muito avançados. É possível essas pessoas que estão muito acima do peso perderem peso de forma saudável, porque no caso da cirurgia do Juliano, ele perdeu cerca de 80, 90 quilos. Seria possível as pessoas que estão na mesma situação que ele, né, que ainda hoje não fizeram nenhum procedimento,
é possível perder esses 90 quilos ou até mais de forma saudável sem ser por meio de cirurgia? Como a gente já estava até conversando antes que eu te falei, a gente tem casos lá com gente que perdeu mais de 80 quilos com a gente também. Fazendo o quê? Basta a pessoa querer. É como eu falo muito com a pessoa, se você tem um interesse, você pode sim, tem muitos mecanismos que vão te ajudar a perder o peso. Realmente o primeiro passo é você realmente querer mudar, você reestilizar a sua vida, você querer mudar a sua rotina. Fazendo isso, você tem toda a possibilidade de conseguir sucesso. Bom, infelizmente nós vamos chegando ao final do programa Mais Saúde. Gostaram das dicas? Tenho certeza que alguma delas com certeza vai ajudar você e a toda a sua família. Tem geralmente inclusive grupos que caminham juntos, né, que fazem exercícios juntos, e essa é inclusive uma boa alternativa para que você possa fazer e dar continuidade nos exercícios. E sem esquecer, é claro, de uma dieta e uma alimentação saudável e muito líquido. Inclusive nesse calor todo que tem feito, acho que é uma das principais dicas para essa tarde. E assim a gente vai chegando ao final do programa. Um grande abraço para todos vocês que estão nos assistindo e dizer que esse e-mail que aparece logo abaixo do vídeo é um e-mail, um canal exclusivo, o telefone também, que também aparece aqui abaixo. É um canal exclusivo para vocês entrarem em contato conosco e sugerirem temas. Tem dúvida, tem alguma questão que você gostaria de que um especialista falasse? Então entre em contato conosco que com carinho e com certeza a gente vai correr atrás da melhor pessoa para gravar conosco e tirar todas essas suas dúvidas. Então, um grande abraço, um excelente final de semana. A gente se vê novamente no próximo sábado aqui nesse mesmo canal ou então pelo YouTube, que é mais uma ferramenta, inclusive para que as pessoas possam acompanhar conosco o Mais Saúde. Grande abraço, fiquem com Deus e até lá.